Bom dia, doutores, doutoras, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de responsabilidade profissional. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Maravilha, Eulália, obrigado, viu? Pessoal, então hoje nós teremos a aula em dois momentos. Num primeiro momento, nós vamos ver alguns fundamentos teóricos sobre a introdução à medicina legal e, na sequência, vocês farão uma atividade. Essa atividade já se encontra postada lá no Classroom, então vocês vão entrar lá na semana 4, vocês têm acesso ao material dessa aula e também já ao link da atividade. Deixa eu só conferir aqui para ver se o link já está ativo, provavelmente sim. E aí vocês, então, com base nesse link, vocês farão essa atividade. Essa é uma atividade de fixação de conteúdo, tá bom? Por enquanto não vale nota, é só para vocês conhecerem a forma em que será questionado sobre esse tema. E essa atividade ela servirá como chamada para a aula de hoje, tá? A atividade já está liberada lá para vocês responderem. Não precisam responder agora, podem aguardar, mas a chamada será feita depois pela resposta a essa atividade. Então, Professor, oi. e quem não tem o Class? Fica sem Quem não tem o Classroom, quem ainda não foi adicionado, eu preciso ver depois o motivo. Porque conforme a lista que eu recebi no início dessa semana, todos os convites foram enviados. Muitos alunos receberam o convite, mas ainda não aceitaram. Eu sempre mando essa relação para os representantes. Então, precisa ver, né? Alguns alunos, ou melhor, todos que eu recebi a lista foram convidados, mas muitos ainda não aceitaram o convite do Classroom. Então, precisa ver o motivo que isso está acontecendo. Ao final da aula, assim que eu terminar o conteúdo teórico, eu vou encaminhar novamente uma relação para representantes dos convites que foram enviados e não foram aceitos, e aí esses alunos, por alguma situação, podem entrar em contato comigo, tá? Aqueles que não estiverem nessa relação de convites enviados, devem aguardar uma nova atualização da lista de matriculados que a faculdade vem enviando aí constantemente para nós. Ok, obrigada. Então, ao final, eu vou mandar para o representante essa lista de todos os convites que foram enviados e ainda não foram aceitos. E aí, eles vão encaminhar para vocês, no grupo de vocês, e aqueles que estão na lista e por alguma eventualidade não receberam o convite, entrem em contato diretamente comigo, tá? Bom, vamos então aí para a nossa aula de hoje, pessoal. Introdução à medicina legal. Bom, a partir do momento em que nós estamos numa aula introdutória, é importante, né, é imprescindível que nós tenhamos uma compreensão para aqueles que nunca viram o conteúdo medicina legal, que saibam qual é a devida importância dessa matéria e principalmente como ela será importante para a atuação profissional de vocês no futuro. A medicina legal não é um ramo da medicina da qual é utilizada somente por médicos peritos, né? Logicamente que eles têm uma atuação muito mais constante sobre os princípios da medicina legal, mas todo médico deve conhecer ali a medicina legal sobre o aspecto de compreender a importância que é a profissão da medicina para a resolução de problemas jurídicos. Isso é indispensável. O Poder Judiciário, por vezes, tem que lidar com situações, tem que decidir fatos dos quais ele não tem conhecimento próprio para lidar com isso. Então, ele precisa desse auxílio, ele precisa dessa expertise que somente os médicos têm para a resolução dos problemas jurídicos, né? Resolução de questões ligadas ao Poder Judiciário. Então, é imprescindível, é extremamente necessário, né, por vezes, a participação dos médicos no auxílio, no esclarecimento de questões ligadas ao direito. E aí, logicamente, que não é apenas sobre o aspecto criminal, mas sobre o aspecto civil, sobre o aspecto trabalhista, sobre o aspecto previdenciário, né, sobre o aspecto de sinistros, né, então, no caso da infortunística, de acidentes. Então, são todas essas situações das quais, em algum momento, será extremamente importante a presença de um médico, né, mediante a expedição de um laudo, que ele vai, então, esclarecer ali ao Poder Judiciário questões de interesse do Poder Judiciário. Para isso,
nós temos alguns grandes autores, alguns grandes doutrinadores da medicina legal que trazem para nós alguns conceitos próprios, né? Por exemplo, aí o Ambrose Paré, que é conhecido como o pai da medicina legal, ele diz que a medicina legal é a arte de produzir relatórios na justiça. Já o Nério Rojas, que é um grande perito argentino, ele diz que a aplicação dos conhecimentos médicos aos problemas judiciais que podem ser por eles esclarecidos. Já o Afrânio Peixoto diz que a aplicação de conhecimentos científicos e místeres da justiça. O Lacazagni diz que a medicina legal, ela é, na verdade, a arte de pôr os conceitos médicos a serviço da administração da justiça. Nesse mesmo conceito, né, o Flamínio Fávero, ele diz que a aplicação dos conhecimentos médicos biológicos na elaboração e execução de leis que deles carecem. Percebam aí, né, que além de responder questões, na elaboração de legislações, também é necessário alguns conhecimentos médicos sobre alguns aspectos legais também. Já o Tanner Abreu diz que a aplicação dos conhecimentos médicos a serviço da justiça e a elaboração de leis correlatas. E aí, nós trazemos ainda o conceito do Hélio Gomes, né, muito mais completo, talvez muito mais robusto aí, sobre a importância da medicina legal, dizendo que é o conjunto de conhecimentos médicos e paramédicos destinados a servir ao direito, cooperando na elaboração, auxiliando na interpretação e colaborando na execução dos dispositivos legais, no seu campo de ação de medicina aplicada. Então percebam que nós temos aí uma infinidade de conceitos ligados à medicina legal. Conceitos que são extremamente importantes a fim de que nós possamos, a partir desta aula, com os desenvolvimentos que virão aí na sequência, como a antropologia médico-legal, como a traumatologia médico-legal, como a asfixiologia, como, por exemplo, o estudo de balística, como, por exemplo, o estudo da toxicologia e até mesmo da sexologia forense, nós vamos, então, compreendendo, nós vamos construindo este conhecimento. Nesse momento, eu agradeço imensamente aqui a presença. Nós estamos em 55 pessoas aqui na nossa sala de aula. Muito obrigado pela presença de vocês. É extremamente importante que vocês acompanhem as nossas aulas ao vivo e online. As nossas aulas estão sendo gravadas. Vocês podem assistir posteriormente quantas vezes vocês quiserem lá no meu canal do YouTube, tá? Então fiquem sempre à vontade aí a fazerem questionamentos, né, a participarem das aulas, porque como eu sempre digo, essa aula não é minha, essa aula é nossa. Sem a presença de vocês, não haveria nenhum sentido em estar aqui. Então é extremamente importante a presença de todos vocês aqui na nossa aula, pessoal. Na continuidade, então, como eu disse agora há pouco, para que nós possamos, então, compreender a medicina legal, nós temos que compreender primeiro o que é uma ciência, né? Assim como toda ciência, a medicina legal ela tem alguns fundamentos. E ela não é uma ciência em si mesma, né? Não tem como, e não existe um único conhecimento aplicado na medicina legal. Porque, como eu disse, né, nós temos em diversos ramos das ciências aplicados, como a psicologia forense, como a psiquiatria forense, né? Então, nós temos vários conhecimentos associados que formam a medicina legal. Então, nós temos um conjunto de conhecimentos médicos, paramédicos e biológicos destinados a essa finalidade. Ainda assim, né, conforme eu disse, com relação a esses conhecimentos médicos relacionados, nós temos, por exemplo, a patologia, a fisiologia, traumatologia, psiquiatria, microbiologia, parasitologia, radiologia, tocoginecologia, anatomia patológica, né? Ou seja, especialidades médicas e biológicas que têm como finalidade, então, trazer aí soluções para questões jurídicas. Então, nós temos um conjunto, nós temos uma associação de conhecimentos de ciências na área da saúde que são aplicados pela medicina legal. Logicamente que, como é uma aula introdutória, nós não poderíamos deixar de falar de questões históricas da medicina legal, de momentos evolutivos da própria interpretação da medicina legal em razão da evolução do homem. Por que eu digo isso? Porque a partir do momento em que a sociedade evolui, a medicina tende a evoluir, a acompanhar essa evolução social, né? Ela tende a evoluir para poder dar uma sustentação
a própria evolução social, como o momento em que nós estamos vivendo, né? Em meio a essa pandemia do Covid-19, que já está agora em 21, o que nós verificamos com relação a isso? Que primeiro surge a doença, para depois surgirem métodos, né, paliativos para poder tratar essa doença, ou para poder inibir as consequências dessa doença. Então, sobre esse aspecto, nós também podemos observar que a medicina não age de forma preventiva em relação a todos os casos. Sobre os casos já conhecidos, aí sim nós temos uma ação preventiva. Mas no caso em comento, logicamente que não haveria como prevenir aquilo que não se conhecia, aquilo que é novo. Então, a medicina ela tem que evoluir e está evoluindo muito rápido, né? Alguns pesquisadores falam aí da extrema rapidez no desenvolvimento da vacina, ainda que muitos pontos não se tem uma certeza absoluta, quanto ao tempo de imunização, quanto à necessidade periódica dessa imunização, mas algumas questões ainda devem ser respondidas aí, né, nos próximos anos. Mas é fundamental que o desenvolvimento, por exemplo, de uma vacina, né, dada a gravidade do momento e a quantidade de mortes que nós temos, ela está sendo um tanto quanto rápida, frente a outros processos que foram desenvolvidos no passado. Então, isso é extremamente importante. Quanto a essa história da medicina legal, né, nós vamos dividi-la em 5 períodos. Quais são esses períodos? Um período antigo, período romano, da Idade Média, canônico e moderno. Então, nesses 5 períodos, nós vamos verificar os altos e baixos, as mudanças e as nuances que houveram em relação ao estudo da medicina legal. É lógico que quando nós falamos em período antigo, fica difícil de falar num processo científico, né? Até porque nós estamos falando num período de uma sociedade ou de uma pré-sociedade. Então, nesse período antigo, nós não temos o desenvolvimento científico da medicina legal, né? Enquanto ela tendia muito mais a questões relacionadas ali a rituais, a procedimentos de ritos religiosos. Então, nesse período antigo, nós temos muito mais algo que acontece costumeiramente, sem nenhum padrão e sem explicações científicas para que eles pudessem ser praticados. Conforme vocês podem verificar, por exemplo, né, tanto a necropsia quanto a vivisecação eram proibidas, sobre um caráter de sacramental dos cadáveres. Então, os cadáveres não poderiam ser abertos, né? O interior deles não poderia ser exposto após a morte. Porém, né, isso vai mudar, logicamente, de sociedade para sociedade, né? Como, por exemplo, acontecia na China antiga, em 1240 a.C., lá já existiam exames pós-morte, né? Já se listava ali antídotos em relação a venenos. Então, nós tínhamos também sociedades mais evoluídas e sociedades menos evoluídas. Mas é importante lembrar aí que nesse período antigo não existia um critério científico para análise da medicina legal. Ela não era possível, né, de uma forma concreta, específica ou padronizada, nós termos a medicina legal de uma forma tecnicamente científica. Já no período romano, nós começamos a ver algumas evoluções, né? No período romano, nós já temos exames extremamente importantes, né? Só que ainda ela traz aqui aquelas considerações sobre o critério sacral dos cadáveres. Então, também não se praticava necropsia sobre essa situação. Só que uma grande evolução que o período romano trouxe foi algumas leis que vieram a ser tratadas ou que vieram a tratar do tema, como, por exemplo, a Lei Aquília, né, que tratava da letalidade dos ferimentos. Então, nós já começamos a perceber aquilo que nós vemos hoje na traumatologia, né, que é a graduação da potencialidade lesiva dos ferimentos. Ainda assim, né, nós temos uma grande distinção aqui do período antigo para o período romano, que é a separação, que é uma busca de distinção, né, de critérios científicos para critérios religiosos, ou de critérios legais para critérios religiosos. Então, também é extremamente importante essa distinção, que é a separação aqui da religião e do direito, né? O Estado passa a ser governado por alguém que tecnicamente não representava ali uma religião.
nesta evolução, nós temos, como eu disse, avanços e retrocessos, tá? Com relação, por exemplo, à Idade Média, né, houve grandes contribuições aí para, de forma direta ali, do médico ao direito. Então, nós temos um período de avanços significativos da utilização de conhecimentos médicos para o direito, né, conforme lá as capitulares de Carlos Magno. Então, essa legislação alemã já trazia, por exemplo, ali a detalhação, né, o detalhamento do local e da gravidade dos ferimentos como forma, né, como forma de poder julgar determinados casos, como forma de determinar, por exemplo, indenizações em razão de ferimentos, a pessoa que era ferida e não podia trabalhar, então ela recebia. E para isso, já existiam os pareceres dos médicos. Então percebam o quanto isso é importante. O grande problema, e aí na verdade nós temos chamado período das trevas da medicina legal, foi com o início do período canônico. Por quê? Porque aí nós retomamos algo que tinha sido deixado para trás, que é, mais uma vez aqui, né, a religião se confundindo com o Estado. Então, nesse período canônico, né, nós tivemos alguns pequenos avanços, mas nós tivemos grandes retrocessos sobre a análise da medicina legal. Né? Muitos documentos, muitas informações, muitos registros de medicina legal foram queimados, foram perdidos. E aqueles que eram considerados como hereges, né? Aqueles que eram considerados como hereges, eles eram perseguidos, eles eram caçados pela igreja naquele momento, né? Como forma ali de combater pensamentos e de combater atitudes que eram contrárias aos dogmas religiosos. Então, é extremamente importante. Isso no início, logicamente, do período canônico, né? Uma outra questão importante que nós temos que trazer aqui é que algumas legislações antigas já previam o exercício da medicina, como, por exemplo, o Código de Hammurabi, que é uma das legislações mais antigas que nós temos, que já traziam essas informações. Né? Hoje o Código de Hammurabi ainda existe, ele é uma pedra cuneiforme e está lá no Museu do Louvre, em Paris. Né? Então lá já dizia qual era a punição para médicos na hipótese de não curar ali os seus pacientes. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais adiante, tá? Nessa evolução, nós já vimos lá as capitulares de Carlos Magno, né? E aqui ainda, nessa constituição do Império Germânico, nós tínhamos a obrigatoriedade da perícia médica para que os juízes pudessem tomar algumas decisões, né, relacionadas a ferimentos, assassinatos, gravidez, aborto ou até mesmo parto clandestino. Então, observem quanto isso tudo mudou, né, no decorrer e na evolução da própria sociedade. Né? Para nós termos uma ideia do que eu estou dizendo, lá em 1575, o Ambrose Paré, como eu disse para vocês, ele é considerado como o pai da medicina, ele então já escreveu uma obra, o primeiro livro sobre medicina legal. Em 1512, né, na busca ali de elucidar a morte do Papa Leão X por suspeita de envenenamento, o corpo dele foi necropsiado. Né? Então, ou seja, nós vemos uma tímida atuação da medicina legal nesse período, né? E o tentar desenvolver dessa ciência, desse conhecimento. Já naquilo que nós chamamos de período moderno, né? Contemporâneo, nós podemos aí observar algumas questões extremamente importantes sobre o fato de que a medicina legal tem uma evolução, né, no que diz respeito aí ao próprio evolução do ser humano. Nós temos algumas escolas clássicas da medicina legal, como a escola italiana, a escola alemã e a escola francesa. Então essas são aí as escolas clássicas da medicina legal, né? Lá na Itália, em 1602, o Fortunato Fidelis publica então a sua obra, né, sobre medicina legal. Já em 1621, o Paulo Zaquias também publica o Tratado de Medicina Legal. E uma curiosidade interessante é que, de fato, somente ali na Alemanha, talvez influenciado, né, pelo Carlos Magno, é que se inaugurou, então, o ensino oficial da matéria, onde é considerado o berço da medicina legal. Porque uma coisa é você estudar, a outra coisa é você escrever sobre. E por fim, começa então o ensino oficial da matéria da medicina legal lá na Alemanha.
Quanto ao Brasil, né, nós temos que observar alguns critérios importantes sobre a história da medicina legal no Brasil, né? Em 1814, iniciou-se a medicina legal no Brasil com uma publicação, a primeira publicação sobre o tema. Ela segue, como eu disse, essas escolas clássicas da medicina legal, a francesa, italiana e alemã, né? Um outro aspecto importante é que, sobre o cenário da medicina legal, em 1877, começa um ensino prático, pessoal, mas esse é um ensino prático teórico, tá? Esse ensino prático que é dito aqui, na verdade, não existiam ainda atuações diretas, né? Concepções, vamos pensar assim, não existia um laboratório de anatomia humana que pudesse ser utilizado, tá? Então é um ensino prático, mas ali pela interpretação de legislações estrangeiras, já que o Brasil ainda não tinha uma legislação sobre a medicina legal. Então, ensino prático, mas que se limitava à interpretação. Isso em 1877. Por fim, essa medicina legal, de fato, ela começa a ser, então, criada, estudada e difundida lá na Bahia pelo Raimundo Nina Rodrigues. Então, lá surge a Escola Brasileira de Medicina Legal, tá? Então, a primeira Escola Brasileira de Medicina Legal, ela surge na Bahia por meio do seu fundador, o Raimundo Nina Rodrigues. E aí grandes outros doutrinadores, estudiosos, né, compunham essa Escola Brasileira de Medicina Legal. Aí sim, agora sobre aquilo que acontece hoje. Tá? Pessoal, fiquem à vontade para fazerem perguntas, para fazerem manifestações. Fiquem à vontade, podem me interromper aí a qualquer momento. Bom, sobre a finalidade da medicina legal. Já falei bastante sobre isso, mas nós temos sempre que deixar claro, se vocês forem questionados numa prova de residência, num concurso público, ou até mesmo nas nossas avaliações, a medicina legal ela tem como finalidade orientar os legisladores, os magistrados na elaboração e aplicação das leis. Então, o perito, o médico, ele que possibilita, ele que esclarece. Por quê? Porque o juiz não tem esse conhecimento técnico, porque os nossos legisladores, né, muitos são semi-analfabetos e não têm também conhecimento técnico na área. Né? Muitos, não estou dizendo que são todos, mas alguns não têm condição de compreender termos técnicos relacionados. Além disso, os próprios agentes, os atores dos processos, também não conhecem. Muitos advogados não têm uma especialização na área, muitos membros do Ministério Público também não têm essa especialização. Para vocês terem uma ideia, muitas faculdades de Direito nem oferecem mais a matéria Medicina Legal, né? Algumas ainda oferecem, como o nosso curso de Direito é de Fernandópolis, mas muitas faculdades nem oferecem mais esse conhecimento. Então, é extremamente importante. Como eu já disse, a medicina legal ela é uma junção de tantas outras ciências de ordem humana, né, ou de ordem técnica, exatas, né, por exemplo, como a engenharia é também aplicado sobre os aspectos da medicina legal. E para nós podermos compreender o quanto a medicina legal interfere no direito, o próprio artigo 129 do Código Penal, ele trata das lesões corporais, né, que vai dizer ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Então, ou seja, para que alguém possa compreender o que é uma integridade corporal, o que é um corpo íntegro, né, é diferente também de nós compreendermos o que é um corpo saudável. Até porque o próprio conceito de saúde, né, dado pela OMS, diz que a doença, um corpo saudável não é simplesmente um corpo ausente de doença, né? Até porque cada vez mais nós temos as psicopatologias, da qual fisicamente o indivíduo não tem nenhuma doença, não tem nenhuma alteração, mas pode ter ali uma doença psicológica. Até porque, quando nós falamos em saúde, não tem como existir saúde desassociada de bem-estar físico, social e mental. Então, na verdade, alguém saudável é aquele que tem um equilíbrio entre esses fatores, né? Fator psicológico, fator fisiológico e fator social. Quanto ao escalonamento das lesões, nós temos aí, então, que nós podemos constatar lesões de natureza leve, grave ou até mesmo gravíssima, né? Então, com esse grau
aqui da lesão é onde nós podemos, de acordo com o direito, determinar a pena de um indivíduo, determinar a quantia a ser indenizada pelo autor do fato criminoso, a vítima. Então, quem vai determinar esse grau da lesão, esse escalonamento da lesão, são os médicos peritos. Quando nós pensamos em, por exemplo, nessa lei, no artigo 129, que trata da lesão corporal, é onde nós vimos agora há pouco lá nos conceitos o fato de que os médicos, as perícias médicas, servem também para a elaboração de conteúdo legislativo. Ou seja, né, primeiro surge o fato, esse fato ele tem que ser tutelado pela lei, mas para que a lei seja criada é necessário conhecimentos médicos legais associados a essa circunstância. Então nós temos lá a proteção de um direito, para que ele seja protegido a criação de uma lei, para que a lei seja realizada, nós precisamos de todo esse conhecimento associado, e aí sim nós vamos aplicar novamente a lei a fatos posteriores à sua geração, para que eles possam ser, então, protegidos, né? Lembrando que a lei, ela vai punir, ela vai proteger direitos somente posteriormente à sua criação. Ela não vai retroagir ali para punir ninguém, né? Ela só retroage para beneficiar as pessoas. Ela não tem um fator retroativo para punir. Ela não tem um fator retroativo para acusar alguém. Até porque quando ele praticou aquela conduta, não existia nenhuma lei que proibisse ou que regulamentasse aquele fato. Então é extremamente importante que nós tenhamos também essa relação. Conforme nós já falamos, a medicina legal ela tem uma relação estrita e muito estreita com o direito, né? Eu, como advogado, como especialista em direito médico, como especialista em medicina legal também, né? Sobre alguns tópicos da medicina legal, como a necropsia forense, a investigação criminal, tudo aquilo que eu utilizo na minha atuação como advogado criminalista e em direito médico, nós vamos ver que a medicina legal ela é extremamente importante, que esses pareceres médicos legais, eles vão trazer para nós informações, né, em razão da morte do indivíduo, em razão dos fenômenos cadavéricos que vão ser estudados por vocês depois em tanatologia, conceito de embriaguez, de drogadição, né, as características da asfixia, características de crimes sexuais, lesões por arma de fogo, né, talvez uma das aulas que eu mais goste aí é a aula de balística forense, nós vamos estudar. Então, sobre esse aspecto, é onde a medicina legal ela é fundamental para solucionar questões relacionadas às leis, como eu disse, penais, civis, trabalhistas, previdenciárias. Vamos dar um exemplo aqui de cada uma dessas atuações. Quando nós falamos da lei penal, normalmente são em relação a crimes que, de alguma forma, eles vão atingir a integridade física do indivíduo. Direito civil, por exemplo, quando se tem que buscar ali a capacidade do indivíduo, ou seja, quando se precisa, quando se busca uma ação de interdição, né? Ainda no direito trabalhista, a questão dos acidentes de trabalho. No direito previdenciário, o segurado vai passar lá mediante o perito médico do INSS em razão de um auxílio acidente, em razão de uma aposentadoria por invalidez, e aí é o médico que vai dizer se essa pessoa tem condição ou não de continuar trabalhando, se tem capacidade laborativa. Então, este é um fato extremamente importante, né, desta atuação das ciências médicas aplicadas aos interesses jurídicos. Sobre isso que nós observamos aí, né, logicamente que nós tivemos todas as influências daqueles períodos evolutivos da medicina legal, só que nós também temos influências de legislações internacionais. O Brasil, ele é signatário de alguns acordos internacionais, de alguns tratados internacionais, e por isso ele se obriga também a aplicar esses tratados aqui em território nacional. O Delton Cross, conforme a doutrina que eu já encaminhei para vocês, né, lá de medicina legal, ele diz que a medicina legal é, portanto, o verdadeiro elo entre o pensamento jurídico e a biologia, ciência e arte, né? Cooperadora na elaboração e aplicação das leis. Então, esse resumo do Delton Cross ele é muito importante e hoje ele é um dos mais utilizados. Além de ser simples, né, esse é o grande aspecto dele. Além de ser simples, de fácil compreensão,
por aqueles que são da área jurídica e por aqueles que são da área médica, ele resume muito bem qual é a importância aí da medicina legal. E aí vem algumas questões diretamente ligadas à medicina legal. Primeiro, uma discussão doutrinária, se ela seria uma ciência autônoma ou não, né? Primeiro, existem 3 correntes. Como tudo no Brasil, tudo pode ser, né? Existe uma primeira corrente que diz que ela é restritiva, ampliativa ou mista. A corrente restritiva diz que ela não é autônoma, né? Que ela só é utilizada de acordo com a necessidade. Já a ampliativa diz que ela é totalmente autônoma, porque ela possui método, objeto e objetivos próprios, né? E no Brasil, como é mais fácil sempre ficar na coluna do meio, nós estamos aí pela corrente intermediária ou mista, que diz que ela é uma ciência auxiliar ao direito, não pode dizer que ela é autônoma, ou seja, que ela tem um fim em si mesma, mas não é usada apenas em casos pontuais. Então, hoje, com relação à autonomia, nós adotamos a teoria intermediária ou mista, né? De que a medicina legal, sim, ela tem uma autonomia relativa e tem como finalidade esclarecer e auxiliar os operadores do direito. Pessoal, tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Tudo bem, professor. Maravilha, muito obrigado. Bom, nesse contexto, então, sobre daquilo que nós observamos aí de forma inicial sobre a medicina legal, ela tem um objeto. O objeto de estudo da medicina legal sempre é o ser humano. Fiquem atentos a isso, tá? Se é medicina legal, o objeto de estudo é sempre o ser humano, né? E é o estudo do ser humano, seja ele pré-vida, extrauterina, ou seja, durante a concepção e durante a gestação, na sua vida extrauterina, né, enquanto ser humano vivo, ou após a sua morte. Então nós vamos estudar aqui desde o início da fecundação até o desaparecimento do último vestígio cadavérico do indivíduo, né? E aí o Delton Cross, mais uma vez, traz uma definição dizendo que a medicina legal estuda a vida em sua essência e a morte. É a ciência social vivaz e realista, embasada na verdade e na justiça, que desnuda o indivíduo desde enquanto ovo e depois até o âmago do ser e seduz e apaixona irremediavelmente desde o início seus profissionais. Pessoal, eu sou a prova viva desta sedução, né? A partir do momento que eu estudo a medicina legal, não paro mais de fazer cursos e de buscar informações a respeito dessas investigações, desta apuração, né, do acompanhamento da vida humana. Quanto à divisão dessa disciplina, quanto à interpretação dessa disciplina, o Hélio Gomes, um grande doutrinador, então, traz para nós uma tríplice divisão novamente. Ele vem dizer que a medicina legal estuda o indivíduo em relação a si próprio. Exemplo, o indivíduo que busca o poder judiciário para fazer uma cirurgia de mudança de sexo. O poder judiciário, então, vai realizar perícias psicológicas, psiquiátricas, físicas, a fim de constatar se esse indivíduo de fato se identifica com o sexo a qual ele pretende realizar a mudança, essa cirurgia, né, de adaptação sexual, ou seja, essa cirurgia que vai trazer para si a adequação física ao seu psicológico. Então, esse é um dos aspectos da análise da medicina legal, ou seja, o indivíduo em relação a si próprio. Agora, nós temos também o indivíduo em relação ao meio, ou seja, o indivíduo em relação à sociedade que ele convive, né? Para isso, nós temos o estudo da imunologia, da obstetrícia forense, da erotologia, né? Uma preocupação muito constante em relação a traumas, acidentes de trabalho, asfixias naturais ou não, envenenamentos, ou seja, então é como esse indivíduo reage com a sociedade ao seu entorno. E por fim, nós temos o indivíduo em relação às próprias decisões dos juízes e às decisões dos tribunais. Para isso, nós temos aquilo que nós chamamos de jurisprudência médico-legal, né? O que é a jurisprudência médico-legal? Hoje está movimentada a coisa aqui, pessoal. Está tumultuado. Bom,
A jurisprudência médico-legal é uma coletânea de julgamentos relativas a fatos semelhantes. Então, conforme nós temos julgamentos de situações similares, nós vamos tendo a construção, a solidificação de jurisprudências, de julgamentos sobre fatos semelhantes. Então, vários processos ditos sobre o mesmo fato criam uma interpretação, uma orientação de julgamento de casos semelhantes. Agradecendo aqui agora a presença de mais de 60 pessoas aqui na nossa sala, exatamente 63, né? Nosso número aí só aumenta, isso é ótimo. Bom, então, essa seria a terceira corrente aí da divisão da disciplina. Uma outra divisão que existe é a medicina legal judiciária, a medicina legal profissional e a medicina legal social. Quando nós falamos em judiciária, são aquelas perícias realizadas exclusivamente a interesse de julgamento de processos. E aí nós temos medicina legal, a criminalística, a tanatologia, a sexologia, a traumatologia e a psiquiatria forense. Quando nós abordamos aqui, né, o estudo da medicina legal para o profissional da medicina, é onde vocês vão ter a teoria dos direitos e a teoria dos deveres, né? Direitos de seologia, deveres de ontologia. Vocês não vão esquecer mais. Direitos de seologia, deveres de ontologia dos médicos, né? O que significa dizer? Como é que eles atuam? Quando nós falamos da disseologia, é algo sempre muito interessante. As pessoas se interessam por estudar os seus direitos, né? Qual é o direito do médico? Qual é a autonomia do médico perante o paciente? Já a teoria dos deveres, a deontologia, talvez seja um pouco mais esquecido. As pessoas não gostam muito aí, ou não se sentem muito confortáveis em cumprir com todas as suas obrigações, mas é extremamente importante, né? Conforme vocês já tiveram aula com o professor Francisco Gerês e ainda terão sobre ética médica, é extremamente importante. O médico ético, o médico que cumpre com seus deveres, corre menos risco de ser processado, corre menos risco de ser responsabilizado ali no exercício da sua profissão. E por fim, nós temos a medicina legal social. O que é a medicina legal social? É a medicina que tem como finalidade a regulação, a proteção do indivíduo, né, no seu meio social. Como eu disse, seja lá na área trabalhista, securitária ou preventiva. Quais são, então, algumas das espécies e obrigações e deveres com relação ao estudo aí da disseologia e da deontologia médica, né? Nós temos, então, o estudo da antropologia forense, que vocês verão com o professor Francisco Gerês, que é a busca da identidade e da identificação do ser humano. Nós temos a traumatologia médico-legal, ou traumatologia forense, que trata do estudo dos ferimentos e das lesões, né? Algo que eu acho bastante interessante é o estudo, né, cromático das lesões. Nós temos a sexologia forense, né, como critérios de prática de crimes sexuais, de crimes relacionados ali à gestação, ao aborto, ao infanticídio, né? Todas as possibilidades patológicas, de alteração patológica da psique humana, que levam o indivíduo à prática de condutas sexualmente proibidas por lei. A asfixiologia forense, né, que é, na verdade, ali a ausência de processo físico-biológico respiratório. A tanatologia, que são todos os aspectos médicos legais e os fenômenos cadavéricos. A toxicologia, que é o estudo dos cáusticos e dos envenenamentos. A psicologia judiciária, a psiquiatria forense, né? E nós temos também o estudo da policiologia científica, né? Policiologia científica, para ficar mais claro para vocês, todo mundo já viu aquela série americana, o CSI, né? A ciência da investigação criminal. Todas as técnicas que são utilizadas, toda a tecnologia que é utilizada para a solução de crimes. É lógico que na prática nós temos algo muito menos glamuroso do que se vê ali na televisão, nas séries, principalmente americanas. A criminologia, que é o estudo da gênese do criminoso, né? No passado, como César Lombroso dizia, o criminoso era nato. A criminalidade se transmitia pelo gene, né? E hoje nós sabemos que não.
nós sabemos que, de acordo com os estudos do Henrico Ferri, a criminalidade é a junção de fatores sociais e fatores econômicos, né? Não é porque uma pessoa é pobre que ela vai se tornar criminosa, né? Mas a exposição dessa pessoa, de uma pessoa que nasce boa, a exposição dela à ausência econômica e, às vezes, uma sociedade desorganizada pode levá-la à prática de crimes, tá? Não é o fato de que ela é uma vítima da sociedade, pelo contrário. Uma sociedade, ela tem capacidade, tanto não determinante, é lógico, mas ela tem capacidade de tornar os seus habitantes melhores ou piores. A vitimologia é extremamente importante também, porque muito se estuda sobre o criminoso, mas pouco ainda se estuda do porquê as pessoas se tornam vítimas, né? Esse estudo da vitimização hoje dos indivíduos. Hoje o que se vê de uma forma geral são muitas pessoas se vitimizando. Qualquer coisinha é vítima, qualquer coisinha dói. Nós dizemos que o ser humano se encontra numa condição muito sensível, sensibilizada, não sabe lidar, não tem estrutura emocional muitas vezes para lidar com as consequências e as adversidades de uma vida adulta e de uma vida social. Não tem condição, não tem estabilidade emocional para lidar com as negativas que a vida nos traz, né? Com as condições em que não se pode ter tudo na vida. Então, essas contrariedades e essa vitimização do indivíduo também é estudado aqui. A infortunística, que trata aí, né, dos acidentes de trabalho, doenças profissionais, genética médico-legal ou forense, que é o estudo da paternidade, da identificação relacionada à herança genética do indivíduo, que muito, né, evoluiu a partir do exame de DNA. Então, é extremamente importante esse estudo também, né, o estudo do DNA ali, da identificação dos indivíduos. E a criminalística, que são esses conjuntos das ciências, sejam elas físicas, químicas e matemáticas, no auxílio da justiça. Então, sobre todos esses aspectos, é onde, então, nós aí estudamos essa aula de hoje sobre a concepção da introdução à medicina legal, pessoal. Com relação, então, à medicina legal, essa era a introdução que eu tinha que passar para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu estou aqui à disposição. Se vocês não tiverem mais dúvidas, acessem lá o Classroom, respondam o questionário, lembrando mais uma vez que a resposta a esse questionário será a chamada da aula de hoje. Se por algum motivo algum aluno não foi ainda adicionado ao Classroom, entre em contato comigo, tá? Lógico, eu vou passar agora uma relação dos convites que já foram enviados ao representante, né? Aqueles que não receberam convite, nós vamos ver o porquê não recebeu, se ainda não consta dessa relação de matriculados, ou o que é que está acontecendo. Nós vamos estar apurando tudo aquilo para poder, logicamente, aparar ali as arestas que possam ser ainda resolvidas, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, estou aqui à disposição de vocês. Professor. Oi, doutor. Bom dia. Bom dia. O médico que se especializa nessa área de medicina legal, ele responde por todas essas sub-áreas que o senhor mostrou agora anteriormente, ou ele pode se especializar e responder por uma área em específico? Pode. Por exemplo, a psiquiatria forense, um exemplo. Isso. Eu até ia citar esse exemplo, né? Nós tivemos, alguns anos atrás, lá na Universidade do Brasil, a palestra com o Dr. Guido Palomba. Não sei se o doutor já ouviu falar, ele é um grande psiquiatra forense, ele veio na semana jurídica do curso de Direito. Então, na verdade, o médico especialista em medicina legal, ele pode, e é o que se recomenda, que ele tenha uma expertise numa determinada área, seja na genética, seja na psiquiatria, né, numa determinada área, seja na traumatologia. E hoje, doutor, a perícia médico-legal é bastante importante. Nós tivemos aí há 2 anos atrás o congresso de Direito Médico em São José do Rio Preto. Eu participei desse congresso e lá eu conheci um médico de Ribeirão Preto que ele hoje, a atuação dele é exclusivamente em ser perito, mas ele é perito contratado. Então, por exemplo, eu tenho um caso onde eu quero um laudo particular, então eu contrato esse médico, ele vai analisar aquela situação e ele vai dar um laudo, né? Para o doutor ter uma ideia, na época, isso há 2 anos atrás, ele comentou comigo que a média dos valores dos laudos que ele emitia era de R$30 mil.
e que ele emitia em torno de 15 a 20 laudos por mês. Então, dá para ver o quanto esta é uma área extremamente importante, né? Seja em questões trabalhistas, tributárias, previdenciárias, ambientais também. O direito ambiental ele é muito ligado a essa questão da saúde do ser humano. Então, o que se recomenda é que a especialização seja de fato numa área específica, para que ele tenha uma expertise muito maior do que ele ter um conhecimento geral em todas as áreas. Então, é o que se recomenda. Eu conheço médicos que têm um conhecimento panorâmico, mas os mais requisitados, aqueles que têm ali uma valorização maior do seu trabalho, são aqueles que têm uma expertise numa determinada área. Tá entendido, professor. Obrigado. E é bastante interessante, só aproveitando o gancho aí da pergunta do doutor, é o seguinte, que nós podemos ter o médico perito concursado, né, que compõe ali a polícia científica, nós podemos ter o médico perito nomeado pelo juiz, né, e nós podemos ter o perito particular, que é contratado pelas partes. Então, a atuação médico-profissional ela é extremamente interessante, seja em razão dos salários e seja em razão dos honorários que são pagos aí aos médicos, né? Salário quando ele for concursado, mas os honorários, por exemplo, tem um caso em processos aí de erros médicos relacionados à ginecologia e obstetrícia, que um laudo simples, em torno de 8 a 10 mil reais, o juiz arbitra para que as partes paguem para o perito. Então é extremamente importante. Aí você pergunta, André, como é que eu posso ser um perito nomeado pelo juiz? É só levar o seu currículo no fórum e pedir, olha, eu quero me habilitar como perito do juiz. Quando tiver alguma necessidade naquela área, o perito vai então nomear o médico ou a médica como perito e vai encaminhar o processo para que ele faça um laudo pericial com base, muitas vezes, nos documentos que estão no processo. Vocês vão analisar documento, né, atestados de óbito, prontuários médicos, e com base nisso, o médico perito nomeado pelo juiz vai emitir o seu laudo. Então é bastante interessante essa atuação médico-profissional. É uma alternativa aí que muitos médicos ainda não viram. Muitos médicos não atuam nessa área e é muito importante. É extremamente escassa essa área com, de fato, médicos especialistas em medicina legal e é economicamente bastante interessante também. Professor, Oi. e sempre a nomeação vai ser pelo juiz, nunca vai ser por uma das partes, né? Então, acontece da seguinte forma, doutor. O juiz ele vai ter o perito de confiança dele. Agora, eu como advogado de uma das partes, não concordo com aquele laudo do perito. O que eu faço? Eu contrato um perito particular. Então, no processo, eu posso ter o laudo do perito judicial e eu posso ter um laudo particular. Eu, como advogado, eu junto um laudo dizendo, olha, esse perito judicial, ele utilizou uma técnica antiga, já tem uma técnica mais moderna. Olha, esse perito judicial, de acordo com a literatura médica, não realizou o exame que deveria ser realizado, ou não verificou, por exemplo, a deteriorização da amostra de sangue, de esperma ou de saliva que foi utilizada. Então, tanto pode ter no processo a presença do perito judicial, como a presença de peritos particulares contratados pelas partes. Ok, professor, entendi. Porque, ó, Obrigado. interessante, doutor, ainda, é o seguinte, o perito judicial, ele é imparcial. Ele tem que ser imparcial para que ele possa realizar a sua função. Os peritos contratados, eles vão analisar favorecendo ou de acordo com o melhor interesse da parte, entendeu? Então tem essa outra distinção também. Então, essa mesmo era a dúvida, a questão da parcialidade e da confiança que isso vai ter lá na hora do julgamento, para o juiz, né? Como que vai ficar essa questão da parcialidade se uma das partes contrata o perito, subentende-se que meio que vai puxar para aquele lado, né? Exatamente. Mas essa interpretação parcial, ela é associada também à responsabilidade que ele tem. Ele pode ser parcial, mas ele não pode mentir, ele não pode criar provas, ele não pode inventar fatos. É uma interpretação do que existe, né? Buscando uma verdade que talvez não tenha sido alcançada pelo perito judicial, porque o perito judicial ele é imparcial. Então pode sim ter uma interpretação. Os fatos são os mesmos, ele não vai poder inventar nada. Mas ele pode enxergar alguma coisa que o perito judicial não enxergou. Por isso que a expertise é tão importante. Entendi. Obrigado.
Eu que agradeço, doutor. Importante participação. Mais alguém, pessoal? Então, façamos o seguinte, pessoal. Eu vou continuar aqui aberto na sala de aula, tá bom? Só vou desligar o meu microfone e a minha câmera. Vocês vão lá respondendo a atividade do Classroom, tá lá na aula 4. Vocês vão ver que tem um link lá que vão levar vocês para um formulário do Forms, tá? Respondam, coloquem o nome completo, coloquem o RA, vai funcionar como chamado. Enquanto isso, eu vou encaminhar para a representante agora. Os e-mails que foram encaminhados, os convites que foram encaminhados ainda não foram aceitos, tá bom? Qualquer coisa é só chamar, eu estou por aqui.